Ô, Janete, a gente está começando então agora, oficialmente, né, para todo mundo que já chegou até aqui, a nossa live, uma live tão esperada, tão aguardada, para falar de um assunto que está aqui, não é, explodindo, saindo pelos poros, que é a nossa semana de evangelismo. E vamos aproveitar para cumprimentar o Aparece, pessoal que eu está já vi chegando aqui aqui. Eu não sei se muita aparece aí gente para você também, boa. Janete. Olha, tem aqui a Giane, a Yara, a Edileuza, a Kátia. Que bom ter vocês aqui, meninas. Rosilene, a Ellen, Cléria, sejam todas bem-vindas. Uma alegria ter vocês aqui com a gente nesse movimento de mulheres extraordinárias para esse evento tão aguardado. Isso mesmo, né? E para nós ainda é uma honra enorme ter o privilégio de ter você conosco, você que está aí do outro lado, né, Janete? Eu estou aqui na sede da União, em Petrópolis, no friozinho da Serra, Olha, eu e você está acabei de onde? Fala chegar pra a gente, onde é que você está Córdoba, na hoje? Argentina. A gente vai ter um evento aqui, e eu estava na viagem preocupada se daria tempo, mas deu tempo, a gente chegou. E poder estar com você, Esther, com toda a União Sudeste, eu sei que tem gente aqui de todo o Brasil, é muito gostoso. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Nós estamos também, Janete. Você sabe, né, o quanto a gente sonha com esse momento, você já fez parte desse momento. Mas antes da gente entrar neste assunto, a gente está É a inaugurando a primeira primeira live da live. Mulher DSA ou A gente não? começou aí esse espaço para o diálogo com as mulheres, com conteúdo para as mulheres, com história de vida de mulheres, para que a gente realmente possa potencializar aquilo que as mulheres já fazem, o compromisso delas, o amor delas. Então, nós estamos na terceira semana das redes sociais a nível de divisão, Brasil e os países hispanos, começando, e eu quero convidar você que está aqui com a gente, que ainda não nos segue, Mulher DSA. Inclusive, está rolando aí um sorteio que vai acontecer na sexta-feira de uma Bíblia linda. Hoje também vai ter Exatamente. sorteio, daqui a pouquinho. Mas segue a gente, Mulher DSA. Esse é um espaço criado para você, com conteúdos para você, assim como Missão Mulher, que já está aí. Hoje eu vi a comemoração 9K. Hoje teve Que velhinha. Hoje teve bacana, que velhinha. bacana. 9.000 São 3 anos, velhinhas. Esther, do Missão Mulher? Esse é o Uau! terceiro. Não, nós estamos caminhando para o Que quarto já, bacana! E né? tem sido Mas uma ó, estamos bênção o encerrando o canal. terceiro, começando o Essa rede quarto. social tem alcançado tanta gente. Aonde a gente vai, Amém. eu ouço muitos elogios ao Missão Mulher, a contribuição relevante que tem dado na vida de mulheres, transformando a vida de mulheres, contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento delas. Muito bom ter essa parceria hoje, né? A gente que está Amém, começando Janete. ali com o Mulher DSA e nos fortalecendo, porque a nossa maior missão é cuidar dessas mulheres e proporcionar o crescimento, o desenvolvimento delas em todas as áreas, para que todas elas alcancem a plenitude em Cristo Jesus, o que nós mais queremos. Mulheres na missão, mulheres plenas no amor de Deus e na nossa missão aqui nessa terra. Exatamente. E para nós é uma grande honra fazer parte desse momento, né? Dessa inauguração ali das redes sociais, porque a gente sabe que hoje é a maneira mais rápida, não é?
da gente compartilhar conteúdo e também de buscar interessados, né? De compartilhar com amigas. É também um canal evangelístico e é isso que a gente sonha. Então, nós estamos aqui para somar as forças e fico muito feliz por termos essa oportunidade, por você ter aceitado este convite, tá bom? Falando em sorteio ainda, Janete, eu queria mostrar aqui uma das Bíblias que nós vamos sortear hoje, tá bom? É aquela Bíblia Norte, a gente sabe que tem aí bastante gente que faz este projeto, né, do Bible Journal. Nós vamos sortear duas desta ao final, tá? E as regrinhas você se lembra, estava lá no nosso post oficial e uma das regrinhas era seguir o post, seguir o perfil Mulher DSA. Então eu acredito que todo mundo que está por aqui está seguindo Mulher DSA. Mas não basta seguir, segue, compartilha, assim como esta live aqui. Pega esse aviãozinho aqui embaixo, ó, compartilha para todas as suas amigas, para todos os seus contatos. Afinal, a semana de evangelismo é para todo mundo. É a grande oportunidade para cada uma de nós deixar a nossa marca na vida de outras pessoas. Nós estamos nesse mundo com um propósito, não é? E esse movimento, ele tem esse objetivo também de oportunizar para que cada mulher, no seu espaço, com as suas características, do seu jeitinho, possa abençoar a vida de outras pessoas e cumprir o propósito nessa terra, né? Então, isso é muito bacana. Eu vejo aqui, Esther, tanta gente. Olha, a Jaque, a Janaína, a Kátia. Eu queria poder falar o nome de todo mundo. São mulheres maravilhosas, mulheres extraordinárias, comprometidas com Deus. Vejo aqui a Lloyd, a Cléria, a Rita. Olha, só gente especial. Raquel, um abraço para você, minha amiga. Bom, vamos lá, Esther. A gente tem muita gente aqui, mas você ainda pode convidar mais gente, viu? Se tem alguém da sua igreja, alguma conhecida sua que ainda não está aqui, bota e manda um aviãozinho para ela, para que, como a Esther falou no início, a gente alcance mais pessoas com a bênção que a gente vai ter aqui nessa noite, que foi preparado, pensado com muito carinho para cada uma de vocês. E eu pude perceber no seu rosto, assim, né, Janete, quando você falava dessas meninas, né? Porque você é de casa, não é? Eu sei que você é de muitas casas, mas a nossa casa é especial, tá bom? Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, porque você pôde conviver aqui com a gente, né, durante muito tempo. Você saiu da nossa união para compartilhar ainda mais bênçãos na divisão, mas além de tudo, Janete, você esteve no princípio, quando esse maravilhoso movimento começou, não é mesmo? Que foi lá em 2012, quando surgiu o primeiro movimento da Semana de Evangelismo. Isso mesmo. A líder da união era a Sara, não é? Nesse momento? E hoje eu ainda confirmei com você que nesse momento ainda nós tínhamos 3 líderes que estão conosco até hoje, fora você que agora está na divisão, que compartilharam desse momento, que foi a Rosângela, a Débora e a Andréia. A Rosângela hoje está na Missão Mineira Norte, eu sei que ela está por aqui, porque eu vi um comentário dela aqui. A Débora, que nesse momento está fazendo uma visita, mas que também está sempre com a gente. E a Deia, que a Débora hoje está na Associação Sul Espírito Santense, e a Andréia, que está na Associação Mineira Leste. Então, meninas, muito bom compartilhar esse momento e relembrar. Agora, Janete, conta pra gente, como é que foi esse início de projeto? Como é que ele se iniciou? O que você se lembra disso, não é mesmo? E o que mudou ao longo do tempo? Né? 2012, 2023, estamos falando aí de 11 edições, né? Passamos as 10 edições e estamos agora prestes à 11ª, porque aqui na nossa união esse começa no dia 3. Como você Mas falou, conta pra gente, Janete. Eu estava ali na Rio Sul, eu trabalhava como líder na Rio Sul e foi lançado o desafio
que as mulheres dirigissem, pregassem, realizassem uma semana de evangelismo. E era muito pequeno ainda o sonho, era muito embrionário, mas a gente lançou o desafio. E o nosso desafio ali na Rio Sul foi que em cada distrito a gente tivesse uma semana de evangelismo e colheita do Ministério da Mulher, com as coordenadoras distritais. Elas deveriam escolher uma igreja e unir as forças das líderes ali em prol desse objetivo e realizar essa semana. E eu lembro que na época eu tenho uma foto, pena que eu não posso mostrar aqui agora, mas eu tenho uma foto das pioneiras da Rio Sul, quando nós começamos ali, elas com uma... Olha que lindo. Vou mandar para Ai, manda você essa para mim, foto. para eu Foi um compartilhar com as momento meninas histórico, depois, foi o por favor. início. E é muito bacana quando a gente olha para trás e a gente vê que essas sementes, elas frutificaram. Porque o movimento que começou pequeno em cada união, e a União Sudeste é a pioneira nesse movimento. Esse projeto nasceu nessa união, nos diferentes campos, cada um dando a sua contribuição. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, o projeto foi ganhando força. A gente, no ano seguinte, a gente já teve um material, a gente tinha uma temática, a data já entrava no calendário oficial, foi crescendo, já não era apenas um distrito, mas agora várias igrejas começaram a realizar, abraçar o desafio e a realizar o movimento. E foi maravilhoso ver, e é maravilhoso ver isso hoje, cada vez mais mulheres envolvidas nesse desafio. A Kátia, que está aqui com a gente, ela esteve lá nos primórdios, em 2012, e ela Ela está anotou na aqui, eu foto também, estive, viu, eu Katinha? vi. Depois eu posso mandar para você. Mas o que eu resgato de tudo isso? Sementes plantadas com oração, sonhos com Deus, eles se tornam grandes, inimagináveis, os resultados que a gente pode alcançar. Quando a gente vê o movimento que começou na União Sudeste, há 11 anos atrás, né? Esse movimento cresceu. Esse movimento hoje está em todas as uniões do Brasil. São 8 sedes administrativas nas diferentes regiões geográficas do nosso país. E Amém. o movimento tem chegado em cada cantinho do Brasil, e não só no Brasil. Nos 7 países da América do Sul, que compõem a divisão, os 7 países de fala hispana, esses países também abraçaram o movimento e... Quantas mulheres, Janete, hoje, assim, mais ou menos, a gente No tem geral da envolvidas? Eu igreja, a sei que é gente uma tem conta, aí assim, aproximadamente 1,5 né, mais ou milhão de menos. mulheres. Mas hoje, na última edição de 2022, Uau. nós tivemos mais de 150 mil mulheres diretamente envolvidas com a Semana de Evangelismo. E aí elas se envolvem no trabalho de dar estudos bíblicos, no trabalho de convidar pessoas para virem para a igreja, nas equipes da recepção, da música, da confraternização, a equipe do chazinho no final, como pregadoras, não é? Como intercessoras. E tem espaço para todos, porque todos os dons e todas as contribuições são necessárias nesse processo de evangelização, nesse processo de levar a mensagem a outras pessoas, de levar a esperança, não é? Então, eu louvo muito a Deus, porque esse sonho que começou aí com a professora Sara, há 11 anos atrás, já passou pelas mãos dela, tem passado pelas suas mãos, tem crescido. A gente tem hoje tido a bênção de ter todos esses materiais digitais chegando em cada cantinho e cada ano melhorando com inovações, com vídeos, com materiais, com música, enfim. Muito louvor e gratidão
a Deus, porque eu tenho certeza que esse projeto nasceu no coração dele e tem crescido no coração das mulheres. Eu Mulheres como também você, creio. como as nossas amigas, as líderes dos campos que estão acompanhando a gente aqui, e a cada mulher que tem a oportunidade de se envolver e de aportar para esse movimento, alcançando tantas pessoas. Olha, Janete, aqui, somente aqui no nosso campo, no ano Amém. Glória a passado, Deus. foram aproximadamente 20 mil mulheres envolvidas. E eu fui revisitar, né, os dados e nós tivemos aí quase 1.300 batismos e aproximadamente 1.700 pontos de pregação. É lógico que, apesar de ter iniciado aí há 11 anos, nós sempre sonhamos mais, né? Nós queremos mais. E neste ano, eu confesso a você assim que eu tenho acompanhado mais diretamente, porque eu mudei. Eu não estive na União Sudeste desde o início, né? Eu peguei no processo e hoje estou aqui com o aceitando um chamado de Deus. E isso tem sido assim uma bênção na minha vida, né? Compartilhar aqui o ministério com as mulheres mais de perto. Mas nós estamos sonhando este ano com um movimento muito maior e algo que para a gente tem sido assim fundamental, sabe? Tem sido a parceria com os outros departamentos. Algo que nós sonhamos bastante no ano passado e que agora tem sido concreto, tem sido concretizado. Então, nós temos visto os outros pastores, não somente na União ou na sede das associações, mas também nos campos, pastores envolvidos, sabe? Vestindo a camisa literalmente. Não somente vestindo a camisa Missão Mulher, porque eu já vi muito por aí, não é mesmo? Mas vestindo a camisa mesmo, indo adiante e tudo. Porque é lógico que nós queremos ver o desenvolvimento, o crescimento das mulheres, mas a gente não pode esquecer que o foco é buscar pessoas e alcançar pessoas. E nessa busca, nós estamos juntos, né? A igreja, a parceria, a liderança, membros, sob a liderança das mulheres. Então, eu queria te perguntar, Janete, conta pra gente, assim, o que que você sonha, quais são os objetivos Olha, realmente, assim, Esther, que eu você tenho sonha no dois seu sonhos. coração com este projeto? O primeiro deles, perdão, é ver cada mulher engajada nesse movimento. A gente tem uma data, a gente tem os materiais, e eu quero parabenizar a União Sudeste, porque esse ano vocês inovaram com estratégias, porque a gente precisa ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. E a gente pôde acompanhar essas estratégias diferenciadas, sem ideias brilhantes para se conectar com pessoas, para alcançar pessoas, para abençoar a vida de pessoas, tendo como objetivo a culminação de tudo isso nessa semana de evangelho. Então, assim, isso é extraordinário. Então, o nosso primeiro sonho é esse. Cada mulher envolvida, dando a sua contribuição para salvar outras vidas. E esse é o primeiro grande objetivo. E o segundo objetivo é que cada igreja abra as suas portas nessa semana para receber pessoas. Porque quando a gente vai para a Amém. Bíblia, né, a gente tem ali o princípio que Jesus deixou muito claro, que a seara é grande, que a colheita, na verdade, já está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente precisa, imagina, esse exército de mulheres da USEB e de cada cantinho do Brasil abraçando o desafio, se unindo à liderança da igreja, como você bem colocou, porque esse é um projeto coordenado pelo Ministério da Mulher, mas ele é um projeto de toda a igreja. Porque o Ministério da Mulher é para abençoar toda a igreja. Então, os homens, os anciãos, os diretores de departamento, os jovens, as crianças, os adolescentes, todos são bem-vindos. Esse é um projeto inclusivo. Então, o que a gente quer? Todas as mulheres envolvidas, todas as igrejas abertas e integradas na realização desse movimento de salvação. Porque esse é um movimento que salva vidas. E aí a gente cumpre o nosso propósito nessa terra. Amém. Amém. É exatamente isso, sabe, Janete? Aqui eu tenho um sonho. Eu tenho vários. Mas aí quando você falou, eu falei assim, nossa,
é um sonho, né, que a gente tem em comum e a gente tem que sonhar alto Amém. mesmo, que é um sonho de ver cada mulher levando pelo menos uma pessoa para Jesus. Então, por onde a gente tem ido, a gente tem falado, a gente vê cada vez mais mulheres envolvidas, não é? E a gente tem trabalhado por isso, não importa se é a união no norte, no sul, no centro, dentro ou fora do país, o que nós queremos é alcançar pessoas, né? E as estratégias estão aí, cada uma a seu modo. Aqui, só para fazer um parênteses aqui, Janete, você citou as 100 ideias, talvez tenham pessoas aqui que não saibam o que é, mas nós temos um material especial de evangelismo, criado especialmente, né, para o evangelismo feminino aqui. E neste material nós temos uma dica por dia que foi lançado no dia 23 de fevereiro, com 100 ideias para você alcançar pessoas, culminando as 100 ideias no dia 3 de junho, que é o início da nossa semana de evangelismo. Se você quiser conhecer mais esse material e outros materiais que você ainda não conhece, se você quiser, acessa a Amy. A Amy é a nossa assistente virtual, tá? M de MM, de Ministério da Mulher, de Missão Mulher, mas se escreve EMY. Então, é um número de WhatsApp, eu vou falar aqui agora para você. Eu até peço para as meninas aí, depois coloca aqui no comentário para poder todo mundo, quem quiser, não é? O número da M é 24, é o código, e o número é 98150 0165. Manda um oi lá para ele e aí ele manda tudo isso daí para você, tá bom? Na palma da mão, tá certo? Mas, Janete, continuando aqui o nosso bate-papo, a gente tem mais duas pessoas muito importantes aqui com a gente, não é mesmo? E eu queria, antes de convidar nossa próxima convidada aqui, eu queria te falar, queria te fazer uma pergunta: como foi a escolha do tema para este ano? Porque desde o ano passado nós temos agora os temas da Semana de Evangelismo, todo o material feito pela divisão, né? A gente complementa aqui diante da nossa realidade, diante da nossa necessidade, mas vocês nos fornecem Olha, tudo. a Então me gente conta tinha aqui um um sonho pouquinho para como essa é que foi a semana, escolha desse Esther, porque tema. a gente nunca tinha tido uma mulher escrevendo os sermões. Vai chamando, vai chamando. Enquanto você E o nosso fala, eu vou grande chamando sonho essa era, por mulher que aqui, tá não? bom? Um sermão escrito por uma mulher que fala na linguagem, que tem profundidade, mas também tem sensibilidade para chegar no coração com mais força. E a gente começou a orar por isso, eu comecei a orar por isso. E, na verdade, eu não escolhi o tema, mas Deus me disse: convida essa mulher. Se ela aceitar o desafio, e eu orei antes, convidei essa pessoa, ela aceitou o desafio. E juntas, assim, eu orando de um lado e ela orando de outro, porque ela está em outra região do país. Deus tocou no coração, ela se colocou nas mãos de Deus e nós de história da Semana de Evangelismo para o Sudeste do Brasil, o movimento na divisão, esse é o terceiro ano, a gente tem pela primeira vez na história desse projeto extraordinário um sermonário, um conjunto de 8 sermões para 8 dias de programação na igreja, escritos por uma mulher. E eu achei muito interessante, porque logo que ela me mandou o material, na parte de baixo estava escrito assim, autor. Aí tinha o nome dela e ela colocou assim, o Espírito Santo. Foram sermões escritos com muita oração, com muita dependência. Uau. Então, assim, eu louvo muito a Deus. E eu acho que ela poderia explicar o porquê, não é? Desse tema, da escolha desse tema que é tão apropriado, porque fala da necessidade que cada um de nós tem. Olha ela aí, olha a nossa autora aí, apresenta ela. Boa noite, Denise. Que alegria ter você com a gente. A Janete já deu uma introdução aqui para a gente. A Denise, para quem não conhece, gente, a Denise, ela é a líder do Ministério da Mulher, a fã e recepção da União Sul Brasileira, e hoje está nos dando a honra da sua presença aqui com a gente
nesse momento tão assim importante que a gente está se aproximando da semana que para nós acontece em junho. Denise, seja muito bem-vinda. Eu sei que você também está bem longe, abriu um pedacinho aí Olha, na sua muito agenda para obrigada pelo estar com a convite. Eu estou gente. muito Seja honrada bem-vinda, com esse convite, na Denise. verdade, por fazer parte desse momento tão especial de vocês, onde estão aí dando a costura final para esse projeto. Afinal, está quase chegando a data para o evangelismo aí na região. Então, eu sou muito grata a Deus por esse convite e por você ter me convidado para esse momento. Mas agradecida mais também ainda a Janete por ter me convidado para esse projeto, né? A gente fica assim, né, num momento de um coração muito apertado, pensando, então, será que sim? Será que não? Eu demorei um pouquinho para dar resposta. Mas, enfim, né? Aí Mas como está. uma serva fiel, não fugiu do Mas chamado olha, de Deus. E É, Deus vai abençoar muitas vidas com esse seu sim, viu, Denise? que assim seja, que assim seja. A grande preocupação minha era justamente isso, né? Poder ter uma mensagem, colocar algo que pudesse ser entendido por quem vai pregar, que fosse de uma linguagem clara para quem vai compartilhar a palavra, mas também para quem vai ouvir, porque o maior desejo meu é que essa mensagem faça diferença na vida das pessoas e que elas realmente possam, sabe, virar a página da vida para poder permitir Deus fazer a reestruturação dessa vida, para Deus poder reescrever a história delas. mas olha, já está fazendo a diferença, tá, Denise? Porque nós já estamos trabalhando com material, nós já estamos estudando o material. E assim, hoje eu devorei o material, entendeu? Eu li assim, sabe? Não conseguia Amém. parar de ler e assim, sabe? Às vezes arrepiada de pensar, falei, nossa, isso daqui está na mão das mulheres. Que inspiração, né? Que motivação, quanta fluidez no texto, quanto carinho. Parece que eu ouvi a sua voz, sabe? Falando assim, amigo, amiga, com seu jeitinho especial de ser, né? Mas, Denise, conta aqui pra gente, assim, como é que foi esse processo de Olha, elaboração depois dessa introdução que a a Janete deu gente aqui pra sabe gente? que nós Conta um estamos vivendo pouquinho. dentro de um contexto mundial, digamos assim, né? Mas também como igreja que tem aquela visão de a gente compreender a ideia do grande conflito. E a nossa vida é permeada por esse grande conflito desde que entra o pecado na Terra. E por causa desse grande conflito, a gente vive situações que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, como lidar com elas, e fica se perguntando onde está a solução, né? Então, quando isso estava na minha mente, eu tenho muito para entrar num projeto, para desenvolver alguma coisa, em muitos momentos eu preciso ter um tema, eu preciso ter às vezes um título, né? Porque é, isso me inspira, né? E a Eu partir também desse sou assim, título, o leque vai tá? se abrindo, eu vou conseguindo fazer conexões, isso daqui pode dar certo com isso, e as coisas vão indo. Então, eu comecei. Ah, Fazer um é parênteses? Posso verdade, fazer um pode parênteses? Eu acho que ser. isso é coisa de pianista, porque eu sei Mas que você então também eu toca tinha piano. levantado vários títulos, né? E eu ficava pensando, não, mas não chegou. E aí um dia eu estava fazendo visitas com uma das minhas líderes aqui, e eu conversando com ela no carro, e eu acho que, sabe, quando a gente põe para fora, quando a gente externa, né? Aquilo que está no coração, que está no pensamento, uma preocupação, seja o que for, aí parece que isso vai assim, tornando mais claro o caminho que você precisa seguir. E naquela conversa, a ideia de virar a página, eu queria muito essa coisa de reescrever a história, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria um título que também fosse pequeno. Aparentemente, vire a página, ele reescreve a história, parece um título enorme. Mas, no fundo, não, porque o principal é vire a página. E ele já fala muita coisa. Ele reescreve a história, é o complemento, né? É aquele que vai fazer toda a virada da nossa vida. Mas, enfim, aí começou dessa forma, né? Com essa ideia, mas aí muita oração,
acordando de madrugada, esquecendo muitas coisas que tinham que ser feitas. Teve alguns momentos assim que a minha mente estava cansada e eu precisava dar um tempo, eu precisava parar. E aí tinha outras preocupações, porque a gente tem um trabalho que exige da gente, tem uma continuidade de ações que precisam ser executadas, né? Nossa. E aí eu lembro que teve um momento que eu liguei para a Janete e falei: Janete, eu preciso de mais tempo. Uhum. Eu preciso virar a página aqui. Eu tô precisando de mais tempo para poder concluir isso. Daí, graças a Deus, a Janete deu esse tempo. E aí a coisa foi também seguindo. Caramba! E agora? Tempo. Você sabe Quanto que... tempo, Denise? Eu Mais ou acho que menos. foi em torno de... Janete, Quantos me ajuda aí. meses, Eu acho que deu uns assim? 3 meses, né? Pelo menos 3 meses. É, Eu acho que foi um pouquinho mais. Eu acho que foi um pouquinho mais. eu acho que deve ter em Nossa, torno de uns pouco 4 meses, tempo. 5 meses, não sei. Eu não lembro mais assim, quando. Porque a Janete falou Três comigo, mas eu meses foi a demorei. reta. Ah, desculpa. Eu demorei para dar o sim, né? Para começar. Aí passou um tempo, ela falou: Denise, eu tô te ligando para saber se você pensou. Eu demorei para dar o sim, então se for contar do sim, tem tempo. Ai, mas Mas, Denise, assim, e a escolha do conteúdo diário? Como é que você... Qual foi a sua inspiração, assim, para seguir essa linha? Porque existe uma lógica, né? Existe uma fluidez ao mesmo tempo, até o último dia, né? O processo pelo qual você passa. Como que olha, foi, assim, para eu poder se confesso que inspirar para eu fazer tinha desta uns forma? 2 temas em que eu gostava bastante do conteúdo e que eu fiquei pensando, esses são temas que podem ser aproveitados e inseridos dentro desse conteúdo geral. Então, eu fiquei pensando, quando a gente está falando do conflito, do grande conflito que a gente vive, eu entendi que eu precisava iniciar do princípio, quando é que começa esse princípio, esse conflito. Porque o sonho de Deus era um para a humanidade. E na entrada do pecado, o ser humano virou uma página que o Senhor não queria que tivesse sido virada. Né? Então, a partir desse momento, os conflitos grandes, pequenos, pessoais, mundiais, eles apareceram. Então, eu procurei trazer... A minha preocupação era assim, ó, como é que eu vou tornar a mensagem bíblica de tal maneira que ela atenda necessidades, mas que ela seja relevante para o momento atual, sem perder a ideia daquilo que a gente precisa, que é linkar o grande conflito com a questão da evangelização, né? O evangelista tem que estar envolvido aí, tem que ter o apelo, tem que ter entrega, tem que ter o reconhecimento que Deus é aquele que vai fazer virado da nossa vida, mas para isso eu tenho que me entregar. Então, a escolha dos personagens, e a Bíblia é fantástica em relação a isso, porque a Bíblia, ela está cheia de páginas onde a gente encontra histórias de pessoas que elas permitiram Deus fazer essa mudança na vida delas. Então, a minha preocupação era ter personagens que pudessem ter situações que a gente tem hoje, necessidades, que a gente consegue observar bem, problemas que são comuns, e, ao mesmo tempo, não ficar presa à ideia de personagens femininas, apenas personagens femininos, mas ter ali uma mistura dos dois, porque a gente tem que chegar a todos, e todos precisam se ver nessas mensagens, todos precisam se sentir ali incluídos dentro daquilo que estão ouvindo, né? E não é porque uma mulher que está pregando tem que falar sobre mulher, né? É mesmo. Lógico. Agora, Denise, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero colocar aqui para as meninas, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Denise, alguma coisa. Oi? Eu acho que deu Um... Ah, Oi? voltou. Voltou. Oi, voltou? Voltou. Sim, Ok, ufa! Então, voltando, se alguém ok. tiver alguma pergunta, coloca aqui.
Eu tenho uma Olha, curiosidade, Denise, a história da Helena. Conta pra gente. ok. É de verdade? É uma A inspiração? Você história da trocou Helena o tem, nome? Dá uma assim, dica aí pra gente. ela nasce por dois motivos principais. Um deles, eu fiquei pensando, não pode ser uma semana igual às outras, tem que ter alguma coisa diferente. Então, não é só para ter a cara da mulher, mas é que quando a mulher prega, ela gosta de ter histórias. E histórias hoje falam muito. É o que mais mexe com a gente hoje, quando você escuta histórias, e essas histórias criam conexões com a nossa realidade. Então, eu pensei, por que uma história em capítulos, né? Onde a gente pode aí segurar a atenção para que todo mundo tenha o desejo de saber, mas o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? E a Helena, ela começa baseado na vida de alguém que eu conheço. Mas aí chegou um momento que eu fiquei pensando assim, não, eu não posso seguir totalmente, porque existem outras questões que talvez essa pessoa não vai ficar à vontade. E também há outras questões em que poderiam ser abordadas nessa história e que não seriam em função de eu ficar fixa apenas numa personagem. Então, a Helena, ela pode ter sido inicialmente a inspiração vinda de uma pessoa, mas ela abre o leque para histórias de muitas outras. Né? E então aí vai assim de uma coisa que você ouve aqui e ali e da inspiração também. Porque a ideia é que a gente conseguisse conectar a vida da Helena com as situações do personagem, né? E aí criar uma interação, uma contextualização entre aquilo que foi vivido por aquele personagem bíblico e aquilo que, de repente, é a nossa vida. Né? Aquilo que muita gente pode estar vivendo. Que a Miriam falou que Helena será o nome da Tem neta que certeza que está a para história da nascer no sua mês Helena que vai ser vem. diferente da Olha que legal. história. A Helena vai ter um final feliz na história, Será né? A gente diferente, com certeza. Sim, sim. É incrível, né, meninas, como Deus vai ligando os pontos, né? E como a gente é detalhista e Deus gosta, sabe disso, e nosso Deus também é um Deus de detalhes. Então, Ele vai nos dando os detalhes para que a somatória disso tudo seja alcançar pessoas, começando por nós mesmos, né? Então, fica aqui minha gratidão da União Sudeste Brasileira, a você, Denise, pela inspiração, por tudo que você trouxe. A você, Janete, pela sua direção em todo esse projeto, por nos abraçar com a sua calma, com a sua paciência, não é mesmo, Denise? E nos ajudando aí nesse caminho. E, Denise, eu queria. A Janete ainda continua um pouquinho aqui com a gente, mas Bom, eu não eu sei, gostaria Janete, de você falar gostaria de falar duas alguma coisas. coisa para a Primeiro, Denise antes da minha gratidão, última eu não falinha me para canso de ela? agradecer a Deus, porque a escolha dela não foi uma escolha meramente minha, foi uma escolha com oração mesmo. E mesmo ela tendo demorado para dar o sim, o Espírito Santo esteve trabalhando. E quando as coisas vêm de Deus, elas vêm na medida certa, no tempo certo, da maneira certa. Então, eu louvo muito a Deus, porque a Denise é uma mulher de Deus, sensível à voz do Espírito Santo, e eu agradeço imensamente por seu compromisso com Deus, em primeiro lugar, Denise, e por ter encarado o desafio, porque é um desafio. Escrever 8 sermões, é um livreto de quantas páginas, né? Então, assim, já pode até pensar em transformar em um livro, viu? Eu imaginava que ele ia passar nas mãos de evangelistas lá da Isso é, essa é a segunda coisa, porque ela fez os sermões, mas aí passou pelas mãos e os olhares do nosso vice-presidente, pastor Bruno Raso, que é a pessoa responsável pelo Ministério da Mulher, e pelo pastor Rafael Rossi, que é o nosso evangelista. E os dois disseram, olha, aprovadíssimo. Quando eu disse para ela que eles iam revisar, não é? Porque é o trabalho que nós fazemos de revisão de material,
Eles ficaram assim encantados. Ela ficou um pouco assustada, porque ela disse: ai, não acredito que agora eu vou ser avaliada por esses homens. Mas eu gosto da frase que tudo que nasce de joelhos nasce para ficar em pé. E esse é o caso do nosso sermonário. Tem muita gente aqui perguntando onde eu encontro. Olha, eu publiquei aí agora um link, adv.st, Evangelismo Feminino. Você pode encontrar lá e baixar todo o material. E você pode encontrar também no Missão Mulher, não é, Esther? A Amy, como a gente acabou de falar, né? As meninas estão colocando o número aqui, até peço para a Simone colocar aqui para a gente de E novo, a que a segunda Amy tem coisa tudo, ela que eu manda gostaria tudo. de falar, não é? Além de agradecer a Denise, eu não sei quantas que estão aqui com a gente conhecem o Ministério da Denise, o Missão perdão, o Bom Dia Mulher. A gente é muita coisa com mulher, né, gente? Então, desculpa. Mas a Denise, ela grava vídeos diários da meditação e é um ministério que tem alcançado muita gente. Eu agradeço por esse ministério e ao agradecer, Denise, tanto pelos sermões como por esses vídeos que você grava e que a maioria de nós que está aqui recebe esses vídeos, eu quero deixar nessa menção que eu faço o desafio para cada mulher encontrar a sua maneira de alcançar corações, abençoar a vida de outras pessoas, levar salvação a outras pessoas. Agora há pouco, Esther, eu ouvi alguém escrevendo aqui: o Missão Mulher mudou a minha vida. São diferentes iniciativas, mas é a maneira como Deus trabalha para alcançar outras vidas. Nós somos abençoadas e Sim, nos abençoamos a trouxe até outras aqui. pessoas. Todas nós podemos fazer algo nessa missão de ajudar pessoas a virarem a página. Gratidão de todo o coração, Denise, por esse trabalho extraordinário, por sua vida e por sua liderança. Deus abençoe, que você continue se colocando nas mãos dele para abençoar a outras pessoas. Amém. Muito obrigada pelo carinho, gente. Obrigada pela confiança. E, acima de tudo, gratidão a Deus que permitiu que isso pudesse acontecer. Amém. E Denise, eu queria que então, depois desse momento tão gostoso aqui com você, que você deixasse uma palavrinha aqui com as meninas, um último recadinho, então, da autora do nosso material. Daqui a pouco estaremos aí Olha, realmente o recado que eu espalhando deixo essa para vocês, semente, mulheres né? que estão Deixa um ouvindo, recadinho aqui para é o nós. seguinte, pegando o gancho da Gianete, que todos nós temos uma missão. A gente trabalha envolvida nesse ministério já há 20 anos, o Ministério da Mulher, mas o Bom Dia Mulher é uma missão diferenciada, é particular praticamente, né? É algo a mais, é um plus. E eu quero dizer para vocês, não tenha medo, porque um dia eu ouvi quando eu era juvenil, de que eu jamais poderia ser uma advogada, que eu jamais poderia falar em público, porque eu tinha dificuldades para me expressar. Para escrever, eu tinha muita dificuldade para fazer redação. Mas aí, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus vira a página da nossa vida. E essa é uma história pessoal. Ele virou a minha página, ele me concedeu o dom para falar, ele me concedeu o dom para escrever. Eu vejo isso como presente dele, e é para ele que eu devolvo tudo isso. Então não tenha medo. Embora a gente possa. É até estranho não tenha medo, porque o medo vem, mas vá em frente apesar do medo. Porque quando a gente põe o pé na água, Deus abre o mar. E a gente tem que entender que pode ser apenas uma música que a gente acompanha quando é cantada. Tem que ser uma realidade na nossa vida. Então, coloca o pé nessa água. Você que vai pregar, o que não vai pregar, mas que de repente pode assumir essa pregação, né? Não tenha receio de fazer isso, porque Deus vai. E a gente está num tempo que não pode se calar. As pessoas precisam compreender essa verdade, virar a página da sua vida, porque está chegando o dia que o Senhor vai virar a página da história desse mundo. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Denise. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério.
e que muitas mais mulheres entrem em contato com essa mensagem diária que você envia, que tem sido tão fundamental a todas nós, e continue te dando uma inspiração, te abençoando, a sua Obrigada por esse família, por onde carinho, vocês Esther. estiverem. Você é Muito uma obrigada por ter bênção. A estado aqui com a gente gente, tá está bom, feliz Denise? de ter uma companheira de ministério, de união, viu? E a gente segue juntas para apressar a Muito volta de Cristo obrigada. Jesus. Que Deus abençoe todo esse evangelismo de vocês. E aqui a gente vai fazer lá em novembro, então a gente está junto dentro dessa causa. Um grande abraço. Beijo. Tá bom. Amém. Obrigada, Denise. Fica com Deus. Um beijo. Meninas, nós continuamos, ok? Nós estamos aguardando o Jader, porque ele é o nosso próximo convidado. Eu estou aqui de olho aqui para ver se ele vem, porque o Jader ele está num concerto agora com Arautos do Rei. E ele me disse que assim que ele liberasse, ele conseguiria entrar. Enquanto isso, a gente continua aqui batendo um papo, né, Janete? Porque a gente está aí nos minutinhos finais. E eu pedi para a Janete também deixar uma mensagem para a gente. Janete, um seu recado, né? Como líder de divisão, diante de todas as meninas que estão aqui, de todas nós, suas lideradas, sabendo, Janete, que se o Jader aparecer aqui, ele vai ter só alguns minutinhos, a gente interrompe a sua fala Esther. e Eu aí quero, você antes de retorna com a dar a gente, tá minha bom? Fique à mensagem, vontade. eu quero muito falar que nós recebemos essa semana uma designer. Ela pegou todo o material e ela fez marca-página, ela fez caixinhas. Está um material assim extraordinário. Nesse link adv.st Evangelismo Feminino, você pode baixar esse pacote que a gente recebeu agora, ontem. E aí a gente já subiu lá no site. É um material fantástico. Ela criou várias peças. Então, além de, obviamente, vinheta, cronômetro, os PowerPoints de cada dia, tem todo o material. Deus tem abençoado tanto. E eu quero até agradecer à administração da nossa igreja, que tem dedicado recursos, Esté, para que a gente tenha o material da melhor qualidade, entendendo que esse movimento é importante, é relevante, e quando a gente tem todos esses recursos, fica mais fácil, né? Então, a igreja tem apoiado, abraçado, e a gente não pode ficar fora. Eu quero... Tudo isso soma aquilo que a gente já tem, não é? Como eu disse antes, são os detalhes que fazem a diferença. Vocês podem encontrar esse material neste link que a Janete disse, mas eu prometo também que amanhã estará à disposição pela M e também no Missão Mulher, tá bom? Você fique à vontade, onde você quiser, o que importa é que você tenha acesso a ele. Momento. Bem, meninas, a gente está aí, como a Esther falou, caminhando para o final. Eu não sei o que tem acontecido com você, mas eu tenho ficado bastante triste e até preocupada quando eu vejo a situação do mundo hoje. Quando eu vejo as questões de polarização, quando eu vejo a falta de amor, o egoísmo do ser humano, e eu fico me perguntando onde vamos parar com tudo isso. A gente sabe que o mundo caminha com velocidade, não é? Para um colapso. Quando você olha os prognósticos, as perspectivas de todas as áreas do conhecimento, os estudiosos da natureza, os movimentos na economia, muitas pessoas, quando avaliam a situação do mundo, elas dizem assim: esse mundo não vai longe se continuar do jeito que está. Nós conhecemos bem essa realidade, porque essa realidade já está escrita na Bíblia. Deus já deixou ali todas as dicas e nós sabemos que, de fato, esse mundo, a história desse mundo, culmina para o seu fechamento. O grande conflito terminará. E a última página da Bíblia assegura para a gente. Ele vai terminar e ele vai terminar bem para todos aqueles que vivem o plano de Deus.
para todos aqueles que aceitam que Deus vire a página e reescreva a história. Mas essa não é uma mensagem só para a gente. Ela abençoa a vida da gente, ela transforma a vida da gente. Mas a gente precisa ser canal de bênção para levar essa mensagem, esse chamado, essa oportunidade de graça que a gente ainda tem hoje, que cada pessoa precisa ouvir. Agora, como a palavra de Deus diz, como eles crerão se ninguém prega? Como eles ouvirão se ninguém convida para vir à igreja? Se ninguém faz uma ligadinha e diz assim, ó, vai ter um programa especial, vem com a gente. Eu vou passar aí para te pegar e te trazer para a igreja, sabe? Vem comigo. Não é porque não basta apenas um convite de palavras. A gente precisa andar uma segunda milha, porque foi isso que Jesus fez quando esteve nessa terra. Então, minhas amigas, esta semana é a grande oportunidade que Deus está nos dando para que a gente se movimente, para trazer outros. Se você vai pregar, Deus vai te usar. Se você vai cantar, o Espírito Santo estará sobre você. Se você se colocar nas mãos dele para convidar alguém, para interceder pelo movimento, para abraçar cada pessoa que virá à igreja durante esta semana, eu tenho certeza que a gente vai testemunhar milhares de conversões, de pessoas aceitando o convite para virar a página, tendo Jesus como o autor dos novos capítulos da história individual delas. E, obviamente, ele reescreverá a história deste planeta, as nossas histórias no novo céu e na nova terra. O convite é para você. Vem com a gente. Tem uma escritora, Ellen White, que ela diz que se onde tem apenas uma mulher trabalhando hoje, tivesse 20, essa mensagem de esperança chegaria a muitas pessoas, transformaria muitas vidas e, obviamente, Jesus voltaria mais cedo. Deus está nos dando a oportunidade. Eu me comprometo com esse chamado, levanto a minha mão e digo, Senhor, eu vou, conta comigo. E agora fica o chamado para você. Você vai? Eu te convido, a Esté te convida hoje, vem com a gente. Faz parte desse movimento. Que Deus abençoe grandemente todas as iniciativas da sua igreja e saiba que os capítulos dessa história, nós veremos ainda o resultado deles na eternidade. Amém, Genete. Realmente é um momento crucial. E olha só quem nós acabamos de receber aqui. Olá, boa noite. O Jader, que acabou de tocar, não é, Jader? Na hora atrasou um pouquinho aqui, perdão, mas aí consegui me comunicar agora. Jader. Como é que estão vocês? Bem, melhor agora que você chegou, viu? Que bom, que bom. Estou feliz de estar aqui. Sim. Exatamente, cada um no essa canto, semana a gente está na Central de Jacareí, aqui na cidade da gente mesmo, onde fica Novo Tempo. Tá certo, Jader, olha, muito obrigada por ter aceitado esse convite assim, de sair rápido e estar com a gente, mas a gente não podia perder esse momento. Nós estamos aqui, né, nos últimos preparativos para a nossa semana de evangelismo, que começa no dia 3. E a sua música, Jader, realmente, olha, quando as meninas ouviram a primeira vez, todo mundo encantado, não é? É lógico que a música tem a sua marca e é uma música assim de muito conteúdo, com uma melodia lindíssima, da sua marca de excelência, né? Mas eu queria muito, Jader, que você falasse, né, que a gente ouvisse de você. Como é que foi esse processo de construção quando você ouviu o tema? Como foi compor essa música, né? Letra e música. Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que você tem pouco tempo, mas dentro do seu tempo, conta um pouquinho pra gente, por favor. Porque eu tento entender exatamente para que a música vai ser usada, né? Quem vai cantar.
E aí, Janete me explicou, né, quando me convidou para... Janete estava falando com a gente, a gente se encontrou, ela falou, a gente está pensando em fazer uma música, será que daria? Aí eu falei assim, qual é o projeto? Ela explicou o projeto, eu falei, eu vou fazer, eu prometo que vou fazer. Aí, alguns meses depois, a gente começou a se falar, e aí me explica o projeto. Aí ele me mandou um resumozinho, ó, o que a gente quer dizer é isso. E aí convém até frisar aqui, que quando eu fiz a primeira vez, eu mandei para ela e eu perguntei, Janete, está contemplando tudo aquilo que vocês sonham? E não estava, né? Vamos ser bem francos. Ela falou, olha, tá mais ou menos, mas falta uma coisinha. A gente quer que seja assim um pouquinho mais evangelístico, né, Janete? Aí eu voltei, trabalhei um pouquinho na letra, aí eu mudei algumas coisas, e aí mandei de volta, aí houve para apreciação, né? E aí a Janete falou, não, agora tá do jeito que a gente quer. Então, porque essas coisas realmente, né, se não tem a energia que a gente quer, se não fala aquilo que a gente precisa falar, não adianta, né? Aí fica assim no meio do caminho. Então, eu gosto do desafio, né, de fazer uma música sobre encomenda, mas eu também fico feliz quando as pessoas ficam contentes, porque a gente chegou lá. Não gosto de ficar no meio do caminho, não. Lógico, é assim mesmo que funciona. Agora, Jader, diz pra gente, você fez Na primeiro letra e verdade, quando depois foi me dado o melodia? tema, né, Ou que ele você fez a escreve a melodia e história, depois eu letra? achei lindo e maravilhoso, porque a gente lida com isso sempre, né? Pessoas que aceitam a Jesus e a história muda toda. E eu achei muito bonito, então não foi difícil para eu começar a escrever. Então eu já fui escrevendo letra, já fui escrevendo música, comecei pelo coro, inclusive, né? Ele escreve a história. Então foi a parte assim que eu achei mais bonita. E o que eu queria fazer, e deu certo no final, é que não é só dizer que as pessoas, né, fez isso na vida de alguém, na vida de alguém, na vida de alguém, mas não, ele quer fazer isso em você. Por isso que o fechamento que achei que foi bem pessoal e eu queria realmente que fosse. Porque eu acho que é o que o trabalho de vocês vai ser também. Né? Não adianta nada transformar todo mundo se não transformar você. Não adianta. Amém. Ai, Perfeito, quero Jader. agradecer Janete, aqui você com quer dar essas algum recadinho maravilhosas para ele? Quer falar alguma mulheres. coisa nesse momento? Jader, gratidão de todo o coração. Você não estava aqui no início, mas a gente Sim. mencionou que o ano passado esse projeto teve o envolvimento de mais de 150 mil mulheres. Uau. Então, você imagina essa música tocando em mais de 20 mil igrejas, porque nós tivemos 19 mil pontos de pregação. Então, o alcance dessa mensagem chegando a cada coração com esse desafio. Ele quer mudar a minha história, né? Porque a nossa história passa também por virar de páginas. Então, eu agradeço muito a Deus por você ter aceitado o desafio e pela referência que você é. Você sabe que Luiz Mário gosta de música, para quem não sabe, Luiz Mário é meu esposo, e a primeira vez que eu coloquei para ele tocar, ele falou assim, vai pegar. Quem fez a música? Vai pegar, pode ter certeza, a música já deu certo. Então, assim, a gente vê Deus trabalhando, você é uma bênção para essa igreja. Eu não sei quantas de vocês sabem, mas o nosso Inário Adventista tem mais de 30 músicas do Jader, e esse é o ministério dele, que abençoa, que alcança pessoas com essas músicas extraordinárias, devolvendo para o Senhor esse dom. Jader, gratidão de todo o coração, que Deus continue abençoando sua vida. Você é bênção para nós. E muito obrigado por me convidarem. Me senti muito honrado. Imagina, Jader, a gente é que agradece. Você já tem abençoado vidas com todas as suas músicas, mas em especial neste projeto, nós estivemos juntos, né, no Inário, convivemos um pouquinho lá na comissão do Inário e tudo mais, mas assim, a sua excelência musical é enorme. E você conseguiu colocar tudo isso na simplicidade dessa música, que foi colocar realmente a essência da Semana de Evangelismo transformada em sons e de uma forma que atinge muito mais a todos nós, né? E nós já vimos aqui muitas mulheres escrevendo aqui que já foi abençoada com a música, que se sente emocionada com a música, que já se sentiu transformada pela música. Esse é só o início de mais uma bênção que Deus tem dado a você para nos abençoar e para nos ajudar a reescrever a nossa história. Que Deus continue te abençoando muito, que esse seu talento
triplique ainda mais e que por todos os lugares onde você for, juntamente com a sua família, que vocês sejam abençoados Amém. e que você continue De inspirado por nada. Deus Um para beijo nos para inspirar. todas. Um Muito abraço, obrigado, Jade, por ter estado conosco Jade. Tchau. aqui. Bênção. Tchau. Fique com Deus, Jade. Que privilégio, né, gente? Tchau, Jade. Que privilégio, né, Janete? Ter conosco aqui. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os autores, tanto da música quanto do sermonário, e com você, né, Janete? Que é aqui a nossa líder máxima. E eu acho que você já finalizou ali a sua fala, né? Mas nesse momento, Janete, antes de eu fazer o sorteio, eu queria convidar você para orar por nós neste momento tão especial, tão estratégico que nós Então estamos, vamos né? orar, E aí depois, então, a meninas. gente faria aqui o nosso Oremos. último sorteio, Querido tá Deus e bom bom? Pai, obrigada, Senhor, porque ao longo desses 11 anos o Senhor tem mobilizado mulheres para salvar pessoas, levando uma mensagem de salvação enquanto a porta de graça está aberta. Queremos entregar esse movimento que vai começar no dia 3 de junho nas tuas mãos. Cada igreja da União Sudeste Brasileira, cada mulher envolvida, cada líder, cada pregadora, cada ação dessa semana seja regida pelo Espírito Santo. Por favor, Senhor, batiza cada mulher que está envolvida nesse movimento, mas também trabalha, bom Deus, no coração daquelas pessoas que estarão na igreja, que estarão atendendo os apelos, que estarão decidindo pelo batismo. Que de fato possamos vivenciar um Pentecostes, onde a atuação do teu Espírito mudará a nossa vida e mudará a vida de tantas pessoas que estarão conosco nesta semana. Eu peço uma bênção muito especial sobre a vida da Esther. Ela tem sido uma bênção, ó Deus, no trabalho com as mulheres na região sudeste. Obrigada pela liderança dela e que o teu Espírito esteja sobre ela ao conduzir todos os campos, com as suas igrejas, com as suas congregações. Por favor, Pai, continue usando a Esther como instrumento poderoso nesse grande movimento de preparar um povo para o encontro com o Senhor. Abençoa as nossas líderes de cada associação que estão aqui participando com a gente. Abençoa cada líder nas igrejas. Por favor, Pai, nós reconhecemos a nossa insuficiência e a nossa completa dependência do Senhor. Vai à nossa frente e nos dê uma semana de uma colheita farta para o teu reino. O Senhor prometeu que enviaria o Espírito Santo e nós estamos aqui para recebê-lo e para ser instrumento nas tuas mãos. Usa-nos, Pai. Prepara-nos para este grande momento. Nós pedimos estas bênçãos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Janete, muito obrigada pela sua presença, mas eu também quero agradecer a todas as meninas que estiveram aqui conosco, em especial as minhas amigas direto de trabalho, não é mesmo? As líderes de cada associação que estiveram aqui presente, eu vi pelos comentários, e impulsionando, e compartilhando, e trabalhando, e treinando para este grande movimento que se aproxima. E agora, para coroar, eu já tenho aqui os dois nomes das duas sorteadas. Já foram aqui verificadas, já está tudo certinho, estavam na live. E o primeiro nome é Rosilene Evangelista. Eu sei que ela estava aqui, se ela ainda estiver, pode dar um oizinho aqui para a gente, pode deixar o seu recadinho. Rosilene Evangelista. E o segundo nome é Kátia Siqueira Nunes. E eu fiquei muito feliz que foi a Kátia sorteada, porque ela tem feito um trabalho belíssimo com essa Bíblia, inclusive desenvolvendo materiais de apoio, não é mesmo, para a Bible Journal. E eu sei que você tem compartilhado lá, né, Janete? A gente também tem compartilhado pela Missão Mulher,
Então, fiquei muito feliz por esse resultado do sorteio. Parabéns, meninas. Nós vamos entrar em contato com vocês. Aliás, vocês duas que foram sorteadas, manda aqui um direct pra gente no Missão Mulher com o seu contato de telefone. O da Kátia eu tenho, porque aí a gente vai entrar em contato com vocês para saber como fazer este material lindo chegar até vocês. Tá bom? Mais uma vez, Janete, muito obrigada. Seu recadinho final. Nós vamos ter uma semana muito especial aí na Novo Tempo. É no final de junho, mas eu já quero deixar aí o gostinho. É uma semana especial para as mulheres e para todos, para você convidar os seus amigos. Essa semana acontece de 26 de junho a 2 de julho. Você é nosso convidado, você é nossa convidada. Você vai ver aí a promoção disso futuramente. E eu espero, Esther, muito em breve, receber muitas fotos, muitas notícias do movimento aí na sua igreja, tá, minha amiga? Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, Esther. Obrigada pelo convite. E quem não nos segue ainda, segue agora, Mulher DSA, e participa do sorteio também. Quem não ganhou hoje, pode ganhar aí no sorteio de uma Bíblia Andrews, capa de couro, rosé, muito bonita também, assim como as que foram sorteadas hoje. Gratidão, Esther, meu abraço, meu carinho, minha oração por você, que você continue sendo uma grande bênção para esse exército de mulheres da União Sudeste Brasileira. Amém. De igual forma, minha gratidão a você, Janete, por ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente. A gente sabe que grandes movimentos, grande movimento de oração, né, para começar como embasamento. Eu tenho orado por todo esse movimento, como eu tenho certeza que você tem orado por nós. Então vamos continuar orando e o Espírito Santo fará a sua parte e será imensa a colheita em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês, meninas, onde vocês estiverem. Muito obrigada, Janete. Que Deus continue te abençoando em sua viagem. E a gente se vê aí na Semana de Evangelismo. Um abraço, meninas. Fiquem com Deus. Boa noite.